Olá pessoal, meu nome é Diclei Henrique. Estamos hoje aqui para trabalhar a aula de número 24 com vocês. E antes da gente entrar nos nossos assuntos de hoje, quero reforçar com vocês a necessidade de você ir lá e fazer as atividades no Classroom. E sua presença, né, agora está condicionada a essa atividade que você vai fazer e não há necessidade mais de você ir lá e confirmar no link a presença. Também aqueles alunos que não têm acesso ao aplicativo nem à internet poderão ir lá no colégio e retirar a atividade com o pessoal da escola e fazer a atividade e depois posteriormente devolver. Feito isso, pessoal, nós vamos entrar aqui na nossa aula de hoje, então, antes fazendo uma pequena retomada do que nós vimos na aula anterior. A gente viu lá os efeitos da corrente, né? Quando uma corrente elétrica atravessa algum corpo, ela causa algumas consequências. Essas consequências nós vimos lá, por exemplo, o efeito Joule. O efeito Joule é o aquecimento, né, de um resistor, por exemplo. O aquecimento dele, devido a essa corrente elétrica, ocasiona esse efeito aqui, que é o calor, né, no resistor. Nós vimos também aqui o efeito luminoso. Após o efeito Joule, a luz acende, né? No caso de uma luz incandescente, se acende após o efeito Joule. No caso dessa lâmpada aqui, que é fluorescente, no próprio ar, ali no íon, né, que acontece a luminosidade. O efeito magnético também muito importante aqui para o estudo do nosso eletromagnetismo. Então, como é que funciona isto? Nós temos aqui essa figura, nós vimos até lá que quando o dispositivo aqui não estava acionado, né, a bússola estava no sentido paralelo ao do fio aqui, ó. A partir do momento em que o interruptor foi acionado, ligado, a lâmpada acendeu, viu-se que começou a correr a corrente no circuito. E aí, consequentemente, o que houve aqui, ó, surgiu um magnetismo no ímã, em volta do ímã. Então, esse magnetismo movimentou a bússola aqui no sentido perpendicular ao fio. Aí, na sequência, nós vimos também o efeito químico. Acontece na galvanização, né? Esse assunto aqui é estudado lá em química, na eletrólise, também niquelamento de materiais, né, nas peças ali que você quer fazer, recuperar peças, né, muito bem utilizado, muito bem aplicado, né, esse efeito químico aqui nos materiais. E nós vimos também o efeito fisiológico, um deles é o choque, né? Quando acontece algum acidente de você colocar a mão no fio lá, né, conforme a amperagem da corrente, ocasiona um efeito fisiológico diferente no organismo, né? Pode chegar até consequências, até a morte, né? Queimaduras fortes. Então, esse é um dos efeitos aqui. Na sequência, pessoal, nós já entramos aqui no nosso exercício de hoje, e esse exercício caiu lá no Enem de 2009. Vamos dar uma lida aqui? Nas residências é comum encontrar chuveiro elétrico e lâmpadas incandescentes, além de outros aparelhos elétricos. Os chuveiros e as lâmpadas apresentam uma propriedade física denominada, aí você vai preencher, vai escolher a alternativa, que está relacionada com a oposição ao movimento das cargas elétricas. Esses aparelhos têm por finalidade, também vai preencher, a energia elétrica em energia. Aí assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto acima, né? Letra A, condutividade térmica, conservar, tal, e assim por diante. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês resolverem, nós já voltamos aí.
pessoal, voltando aqui na resolução do nosso exercício, vamos lá? Vamos dar uma pequena lida aqui. Enem 2009, nas residências é comum encontrar chuveiro elétrico e lâmpadas incandescentes, além de outros aparelhos elétricos. Os chuveiros e as lâmpadas apresentam uma propriedade física denominada, no caso aqui, a resistência elétrica. Até vou colocar aqui já, né? A alternativa é a letra D, tá? Que está relacionada com a oposição ao movimento das cargas elétricas. Esses aparelhos têm por finalidade transformar energia elétrica em energia térmica. Então, letra D, a resposta correta. Então, nós vamos passar aqui para o nosso próximo tópico, alguns componentes básicos mais presentes nos circuitos. Também nós temos aqui o gerador elétrico, gerador que no caso pode ser a pilha, a bateria. No caso da pilha, eles são geradores de energia químicos, né? Eles funcionam à base da química. E no caso dos mecânicos, que pode ser um dínamo, né? Por exemplo, um dínamo muito utilizado lá para iluminar as bicicletas que a gente viu, né? E também tem o símbolo aqui dos geradores, né? O símbolo do gerador que nós vimos é letra E, né? Letra E aqui, ó. Tá? E aqui nós temos o gráfico do circuito fechado, né? Aqui nós temos um resistor, interruptor e aqui o gerador. No caso, o símbolo dos geradores, tá? São essas duas barrinhas aqui, uma maior que a outra. A maior é a positiva e a menor a negativa. E aqui está a corrente, né? A corrente elétrica. E aqui só está o símbolo mais separado aqui do gerador. Bom, pessoal, aqui nós temos os receptores, né? Receptores elétricos. Os receptores, no caso, são esses eletrodomésticos aqui. No caso, uma geladeira, né? O fogão elétrico, ventilador, tal, micro-ondas, aqui o aspirador, né? Então, todos eles aqui têm um funcionamento aqui, transforma a energia elétrica em energia mecânica. Então, esse funcionamento, pelo fato dele transformar a energia elétrica em energia mecânica, é que ele é chamado de receptor. No caso do gerador é o contrário, né? O gerador, ele transforma a energia mecânica em energia elétrica. Tá? Também nós temos aqui o símbolo do receptor, parecido com o gerador, só que nós vemos aqui o sentido da corrente. Por exemplo, aqui, ó, vou voltar um pouquinho aqui, ó, o sentido da corrente aqui do gerador está para a esquerda e aqui do receptor à direita. Então, lembrando aqui que o motor elétrico ele transforma a energia elétrica em mecânica. No caso do resistor elétrico, a principal função é limitar a passagem da corrente. E o símbolo dele é isso aqui, ó. Pode ser representado por esse retângulo aqui também no circuito, tá? E aqui nós temos um transistor aqui também, né? Que é um dos resistores, né? Ele limita a passagem da corrente elétrica. Dispositivos de manobra. Pessoal, nós chamamos de dispositivos de manobra, por exemplo, um interruptor, um fusível, ou um disjuntor, né, que você pode estar manuseando ele, né? No caso, o interruptor aberto está representado aqui pela a chavinha, né, aberta aqui. E fechado, ela está conectada. Nós temos aqui os fusíveis de vidro, né? Os fusíveis de vidro. Ele é feito, a resistência dele é feita para sobrecarregar, né? No caso, ela ocasiona um efeito Joule ali e ele interrompe, estoura, na verdade, né? Ele interrompe a corrente elétrica.
E no caso dos disjuntores, os disjuntores é DR no caso. DR é diferencial residual. Então, desliga o circuito ao detectar a corrente de fuga superior à normal. No caso, um excesso de corrente ali, ele já vai desligar, né, os disjuntores. Aqui, uma pequena explicação dos fusíveis de vidro. Aqui, vamos ler aqui. Componentes simples que protegem os circuitos e aparelhos de sobrecargas, né, e circuitos elétricos. Ou seja, corta a passagem da corrente a uma alta tensão causada por um pico de corrente ou uma seleção errada de tensão, né, de vidro. O NH, né, NH é Niederspannungs-Hoslisting, é baixa tensão e alta capacidade de interrupção. Ele é feito de um material, um filamento com baixo ponto de fusão. Ele é calibrado para fundir-se em caso de curto-circuito, né? No caso, o corpo dele aqui é um corpo cerâmico de alta resistência, né? Conduz parte do calor do circuito para o corpo. Então, isso aqui, ele tem um baixo ponto de fusão, o filamento, né? Então, é muito utilizado também aqui, esses NHs. São equipamentos de proteção, tá? Os fusíveis e os NHs. Vamos ao nosso primeiro quiz da aula aqui, então. Dá uma lida aqui, Assinale a alternativa em que só contém dispositivos de um circuito. Letra A, resistor, gerador, indutor e galvanizador. E letra B, resistor, receptor, indutor e interruptor. Damos um tempinho e já voltamos aí. Pessoal, então voltando aqui na resolução do nosso quiz, vou dar uma lida de novo. Assinale a alternativa em que só contém dispositivos de um circuito elétrico. Letra A, resistor, gerador, indutor e galvanizador. Essa está errada por causa do galvanizador, né? Galvanizador. O resistor, gerador e indutor estão corretas, então acerta a letra B, resistor, receptor, indutor e interruptor. Passamos aqui então, pessoal, para o estudo aqui do curto-circuito. Curto-circuito, vamos ver aqui a definição. Pequena resistência elétrica no circuito ou então baixa impedância, né? Baixa impedância.
Essa palavra impedância está ligada à resistência. E corrente elétrica de alta intensidade libera elevada energia, superaquece os condutores e derrete os isolantes. No caso, nós temos aqui uma fotografia aqui de um condutor. Esse condutor, né, ele tem um material plástico de isolante entre um fio e outro, né? Um superaquecimento desse fio aí, ou seja, a baixa impedância, né, a sobrecarga do circuito com a corrente elétrica ocasiona esse curto-circuito. Então, o que acontece? Na verdade, literalmente pega fogo no fio, né? Pega fogo ali e essa proteção de plástico aqui, ela também é queimada. Muitos acidentes acontecem com os condutores assim, o uso irregular dos condutores, às vezes até amperagem errada em uma tensão alta, né? Ou até mesmo a utilização de uma potência maior que a amperagem permite, que a corrente elétrica ali do circuito é determinada. Então, muito comum acidentes assim de curtos-circuitos em residências, principalmente. Vamos ao nosso quiz aqui na sequência. Assinale a alternativa correta quanto ao significado do termo baixa impedância. Letra A, baixa corrente elétrica. Letra B, baixa resistência elétrica. Dá um tempinho e já voltamos aí para vocês resolverem. Então, pessoal, voltando aqui na resolução do exercício do quiz, assinale a alternativa correta quanto ao significado do termo baixa impedância.
baixa corrente elétrica, baixa resistência elétrica. Então a alternativa correta é a letra B, baixa resistência elétrica. É bom familiarizar já com esse termo aqui, impedância, a resistência, né? Vamos passar aqui para o exercício, primeiro exercício da nossa aula. Assinale verdadeiro ou falso. Vamos dar uma lida aqui, ó. Entre os dispositivos de manobra de um circuito estão os fusíveis e disjuntores. Voltímetro e amperímetro são dispositivos de segurança. O resistor elétrico limita a corrente elétrica e a última, o receptor elétrico, transforma a energia mecânica em elétrica. Vamos dar um tempinho e já voltamos já.
Vamos voltar aqui na resolução do exercício. Então, pessoal, lendo aqui, assinale verdadeiro ou falso. Entre os dispositivos de manobra de um circuito estão os fusíveis e os disjuntores. Essa está correta. Nós vimos lá, né, que os fusíveis, tem os fusíveis de vidro e os disjuntores é aquele que desliga, interrompe a corrente elétrica nas residências, nas empresas, em todas. O voltímetro e o amperímetro são dispositivos de segurança. Essa está errada porque o voltímetro ele mede a tensão e o amperímetro mede a corrente elétrica. São equipamentos de medida, né, no caso. A próxima aqui, o resistor elétrico limita a corrente elétrica. Essa está correta. Nós vimos que é a impedância, né, da corrente, causa resistência. A próxima aqui, o receptor elétrico transforma a energia mecânica em elétrica. Essa está falsa porque é o contrário disso, né? Nos receptores nós vimos lá que os equipamentos como a geladeira, ventiladores, equipamentos elétricos, eletroeletrônicos, em geral, assim, residenciais principalmente, são receptores, transforma a energia elétrica em movimento. E aqui nós chegamos ao término da nossa aula de hoje, só fazendo a retomada do que nós vimos hoje, né? Nós vimos os componentes básicos de um circuito, gerador, só retomando que o gerador transforma a energia mecânica em elétrica. No caso de uma usina, nós temos lá o gerador, a pilha também é um gerador. Receptores, acabamos de ver que são os eletrodomésticos residenciais, né, que transforma a energia elétrica em energia mecânica. O resistor, o dispositivo que causa impedância ou limita a passagem da corrente elétrica. E os dispositivos de manobra, nós vimos lá os interruptores, disjuntores. E também nós vimos o último aqui, que é o curto-circuito. O curto-circuito é uma sobrecarga de corrente num condutor. Feito isso, pessoal, só lembrando aqui, voltando aqui, a necessidade de você ir lá e fazer os exercícios da nossa aula, das nossas aulas. Você que não tem acesso ao aplicativo app, vá lá no colégio, retire o material, faça a sua atividade e entregue depois lá para contar a sua presença, né? Lembrando agora que as presenças, né, elas estão sendo computadas lá, contadas, relacionadas, condicionadas à resolução da sua atividade, né? A elaboração da sua atividade. Por isso que é muito importante você não deixar de fazê-las, tá? Feito isso, chegamos ao final, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.